Fala galerinha, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que todo mundo vem me pedindo muito nos comentários. Hoje eu vou especular como seriam os stands dos personagens da parte 1 e da parte 2, caso o Araki já tivesse tido a ideia dos stands durante elas. E também como isso iria impactar na história e coisas do tipo. Então vamos lá. Começando com um breve histórico. Durante as duas primeiras partes, os poderes utilizados eram baseados no Amon. O Amon é uma energia que pode ser produzida pelos humanos através da respiração e que tem uma energia similar à energia solar, que por sua vez é oposta à energia dos vampiros. Graças a isso, ela é perfeita para destruí-los. O Amon pode ser usado de muitas formas. Pode curar ferimentos, alterar propriedades físicas e ser conduzido usando os mais diversos materiais. Em contraste com isso, você tem os vampiros, que são baseados nos vampiros mais conhecidos pela cultura popular, só que com alguns poderes não tão convencionais, como lançar um fluido pelos olhos que é tão forte que pode cortar objetos, o poder de congelar tudo que toca e a habilidade de criar híbridos de humanos e animais. Depois dos vampiros, nos é mostrado seus criadores, os Pillarmens. Os Pillarmens eram uma raça de humanoides que habitou a Terra há milhares de anos atrás e estavam no topo da cadeia alimentar, sendo mais fortes, inteligentes e capazes que todos os outros animais. Eles se alimentavam de humanos e tinham como única fraqueza o sol. Um dos seres dessa raça, chamado Kars, tentou aperfeiçoá-los, usando uma máscara de pedra, mas que só conseguia desbloquear um pouco do potencial da máscara. Com isso ele conduziu experimentos que mostraram que os humanos também podiam usar a máscara de pedra, e isso originou os vampiros que nós vimos depois. Os Pillarmens tentaram deter o Kars e fazer o equilíbrio natural das coisas voltar, mas isso não funcionou e eles foram em sua maioria dizimados, sobrando apenas 4 da espécie, sendo um deles o próprio Kars. O poder dos Pillarmens inclui manipulação corporal completa, super força, super inteligência, e cada um deles também apresenta algumas particularidades que eu vou explorar ao longo do vídeo. Depois disso, o Araki mudou tudo e passou a não usar mais o Amon ou os vampiros. Ele passou a usar um novo poder chamado Stand. Os Stands são manifestações físicas da força de vontade do usuário, refletindo a sua personalidade e a sua natureza. Eles apenas podem ser vistos ou tocados por outros usuários de stands, e cada um deles tem uma particularidade e o seu próprio poder. O motivo do Araki ter feito isso foi para diferenciar JoJo das demais obras que eram lançadas na época, que usavam poderes muito semelhantes ao Amon. Outro fator importante foi para poder aumentar a liberdade criativa, já que se ele ficasse só no Amon, ele ia ter que seguir a mesma fórmula de outros mangás, como o Dragon Ball, por exemplo, onde aparece um inimigo, o herói não consegue vencer ele treina até ficar mais forte, vencer o inimigo, até aparecer outro ainda mais forte, que ele não consegue vencer, para ele ter que treinar e ficar mais forte, até vencer ele, aparecer outro inimigo, e vocês entenderam. No começo do Dragon Ball Z já era um absurdo o Goku virar Super Saiyajin, e agora no Super já tem até o Super Saiyajin Deus, então dá pra ver o exagero que foi virando a coisa. Nos stands, o Araki pode fazer infinitas lutas sem cair na mesmice de ter que deixar os personagens mais e mais poderosos. Por isso que um stand considerado ruim pode fazer um estrago considerável em um stand considerado bom. Então vamos dar graças a Deus que ele resolveu mudar de ideia. Bom, então vamos tentar criar esse cenário onde os stands estão presentes desde o começo. Eu vou tentar não alterar os acontecimentos de forma tão significativa para não criar nenhum paradoxo nem nada do tipo. Então, sabendo disso, vamos lá. A primeira mudança é que a máscara de pedra seria feita do mesmo material das flechas. Então, ao ser perfurado pela máscara, além de você conseguir os poderes de vampiro, você também ganharia um stand, e é claro, os usuários de Amon também teriam uma flecha para poder se equiparar aos vampiros. Então vamos à parte 1 e vamos começar com o Dio, que é o mais fácil. O stand dele já foi mostrado durante a parte 3 e é o The World, que além de muito forte e rápido, ainda consegue parar o tempo. Mas é mostrado que alguns stands demoram um tempo para se manifestar, então a cena da mansão ainda aconteceria do mesmo jeito. O Dio rejeita a humanidade, mata o George, vira vampiro, a mansão de All-Star é incendiada, o Jonathan consegue derrotar ele e ele consegue sobreviver. Nesse momento é que as coisas começam a mudar, já que ele sente o seu corpo se modificando e percebe que despertou um stand. Ele percebe então que tem o The World, mas não percebe ainda que pode parar o tempo, assim como na obra original ele ainda demora um certo tempo para perceber as habilidades. Então ao Jonathan, ele sai do hospital e encontra um homem meio estranho que ensina ele a utilizar o Amon, mas diz que só o Amon não é o suficiente. Ele pergunta se ele está disposto a colocar sua vida em risco para derrotar o Dio, e o Jonathan diz que aceita qualquer coisa para livrar o mundo do mal que é o Dio. O Zeppelin então espeta ele com a flecha e o Jonathan sente um stand se manifestando.
Muitos podem não se lembrar, mas o stand do Jonathan já apareceu na série e é aquele semelhante ao Armit Purple, que o Jill tem na parte 3. Ele parece ter os mesmos poderes do Armit Purple, só que ele parece ser mais forte também, já que ele não precisa quebrar as câmeras para tirar as fotos espirituais e também consegue ver imagens da alma do Polnareff, mostrando o que ele mais queria no momento. Se você parar pra pensar um pouco, é bem condizente com a personalidade do Jonathan. Enquanto o Joseph usa o Armit Purple para ter vantagem e trapacear, o Jonathan usa para ver o que as pessoas querem e com isso poder evitar usar a violência. Tem uma novel não canônica chamada George Joestar que chama esse stand de The Passion, e não é oficial, então eu vou mudar o nome para Conviction of the Heart, que é uma referência musical e combina bem mais com a personalidade do Jonathan. Ao ver que o stand do Jonathan se manifestou, o Zeppeli mostra o seu próprio stand para ele, que é uma versão parecida do Armit Purple também, só que podendo lançar os espinhos das vinhas que estariam conduzindo o Amon, permitindo ataques a longa distância utilizando o Amon. O nome da habilidade seria Kashmir. Então o Zeppeli, o Jonathan e o Speedwagon partem para encontrar o Jill. No caminho eles se deparam com o Jack, o Estripador. O Jack usa uma combinação dos poderes de vampiro com diversas facas. Faz sentido, já que ele é um esquartejador. Então o stand tem que refletir sua natureza, então eu imagino que o stand dele ia permitir que ele transmutasse partes do seu corpo em lâminas, o que parece ser uma habilidade meio ruim e pode ser extremamente perigosa na mão de um vampiro ágil e habilidoso. O nome do stand seria Cuts Like a Knife. A luta entre o Jonathan e ele seria parecida ainda. O Jonathan teria que aprender a lidar com o Amon, mas seria mais fácil pois teria a ajuda do seu stand. Em contrapartida, a luta seria mais difícil porque o Jack teria um stand também. No fim, o Jonathan ia conseguir derrotar ele de forma semelhante e eles prosseguiriam viagem. Depois disso, eles prosseguem a jornada e encontram o Jill em cima de uma montanha. A cena acontece como no original e ele demonstra seus poderes de vampiro e quase ganha, mas acaba abandonando a luta. Antes disso, ele diz que se os seus novos poderes não funcionarem, ele ainda pode ter uma ajuda a mais. E nesse momento ele revela o The World. Antes de sumir, nesse momento aparece o Tarkus e o Bruford. De novo, não seria tão diferente do que já foi mostrado os poderes dele, já que eles são meio semelhantes a stands. O Bruford mesmo tem uma habilidade que é quase idêntica à da Yukako, então o stand dele teria que ser algo que permitisse o controle ainda maior dos seus cabelos. O nome dessa habilidade seria Owner of a Lonely Heart. Então ele luta com o Jonathan e enquanto isso o Speedwagon faz a famosa cena de esquentar o braço do Zeppeli no seu abdômen. A partir desse momento o Zeppeli passa a confiar mais no Speedwagon e oferece a flecha para ele. O Speedwagon então se acerta com a flecha e ganha o seu stand I Will Survive. Sua habilidade é ativada sempre que o Speedwagon sofre risco de vida, impedindo que ele morra. Isso ia explicar como ele viveu até os 80 anos, mesmo tendo passado por inúmeras situações perigosas sem ter nenhum poder. De qualquer forma, a luta acontece do mesmo jeito, o Jonathan derrota o Bruford e ele entrega sua espada ao Jonathan. Com isso, Tarkus aparece e se inicia uma batalha entre eles. No castelo, toda a sequência permanece idêntica, até que num momento o Tarkus revela o seu stand, que permite ele summonar e controlar correntes, mais ou menos como o personagem Pinhead da série de filmes Hellraiser faz. O nome do stand do Tarkus seria Chains of Misery. A luta continua, o Zeppeli se sacrifica e nesse momento ele enrola suas vinhas no Jonathan e passa toda a sua energia para ele. Nesse momento o Jonathan sente seu stand aumentando de poder. Nesse momento ele vê que ele consegue fazer as suas vinhas se prolongarem a distâncias muito maiores e então se inicia uma luta entre vinhas e correntes, com o Jonathan conseguindo vencer o Tarkus. Nisso ele se despede do Zeppeli e parte em busca do Jill. Nesse meio tempo ele acaba conhecendo outros mestres do Amon, que revelam todos ter versões diferentes do Armit Purple, já que esse é o stand padrão dos usuários de Amon. Nisso eles invadem o castelo, lutam contra uns zumbis e acabam encontrando o Jill. O Dyer tenta fazer o seu famoso golpe do Thunder Cross Split Attack, mas nessa versão, além desse golpe, todo o seu corpo é coberto com o seu stand. Todos acham que o Jill tá perdido e é nesse momento que o Jill grita com toda a sua força. Na visão dos heróis, tudo que eles veem é a cabeça do Dyer caída, e ele diz que o poder que ele atingiu agora consegue ser superior ao dos vampiros. É um poder merecido apenas para quem realmente vai controlar o mundo. Nesse momento, o Speedwagon, sabendo do poder do seu stand, vai em direção do Jill, que grita mudar, mudar, mudar e para o tempo novamente. Mas quando ele vai chegar perto do Speedwagon, ele é repelido graças à ação do seu stand. Nesse momento, o Speedwagon diz que entendeu o funcionamento do The World e que ele pode parar o tempo por alguns segundos, mas que ele não pode lutar contra ele, já que o seu stand não permite atacar, apenas se defender.
Nisso, o Jonathan diz que, sabendo disso, ele tá pronto pra lutar. A luta se dá mais ou menos como no anime, com a diferença que ao notar que tá perdendo, o Dio ativa o The World e vai tentar furar o peito do Jonathan com um soco, mais ou menos como ele fez com o Kakyoin na parte 3. Mas ao fazer isso, ele sente o seu braço se corroendo. Nisso, o tempo volta a correr e o Jonathan revela que sabia que ele ia tentar fazer isso, então ele enrolou o Armit Purple em volta de todo o seu corpo, e que agora é hora do Dio pagar pelos seus pecados. Nisso, a luta continua e o Jonathan vence. O Dio então perde o seu corpo e cai do castelo, mas acaba conseguindo sobreviver. A máscara então é destruída e a Irina e o Jonathan vão para um bar, sem saber que o Dio tá vivo e na espreita dele. Isso tudo ocorre como no original, já que o Dio não consegue usar o The World sem o seu corpo. O Jonathan então vai lutar com ele acaba morrendo devido ao laser do Dio, e nisso o Dio leva ele e acaba conseguindo o seu corpo. Então essa história vai ter um desfecho na parte 3. Enquanto isso, a Irina salva um bebê e viaja para a América enquanto está grávida. Esse vídeo foi planejado para ser uma coisa só, mas ele acabou ficando muito grande, então é mais vantajoso financeiramente para mim dividir esse vídeo em 2 partes. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, eu tentei não alterar tantos acontecimentos, só realmente inserir de forma mais plausível na história a existência de stands. Se tiver comentário me xingando, falando que não é oficial, que eu tô falando besteira, eu nem vou ler. Então deixa o seu like se você gostou, compartilha com seus amigos, deixa no comentário aqui embaixo como vocês fariam diferente, como vocês acham que vai ser a parte 2, e confiram meu último vídeo que não é sobre JoJo, mas eu garanto que é tão bom quanto. Um forte abraço e até a próxima.